Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos trabalhando uma série de estudos sobre o nosso maravilhoso Deus e os seus atributos. E hoje vamos estudar o atributo da bondade de Deus. Para iniciar, quero ler um texto de Salmo 119, dos versículos 65 ao versículo 68, onde na minha versão diz assim: Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o 68 diz o seguinte: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Repetindo a primeira parte do versículo 68, ela é a base para a nossa meditação. Tu és bom e fazes o bem. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor graça e bondade para que justamente nos ensine nesse estudo através da luz do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor isso. Pai querido e amado, te louvo e agradeço pela tua rica bondade, Senhor, para conosco, que se revela todos os dias. Bondade, Senhor, não é algo que aprendemos teoricamente. Bondade é o que aprendemos com a experiência de desfrutar, Senhor, de fato, a tua graça e os teus favores a nosso respeito. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Mas enquanto vamos refletir sobre esse tema, que o Espírito Santo também nos ilumine, nos faça entender, compreender, para que assim aprendamos a descansar num Senhor bondoso, num Senhor que vela por cada um de nós. É em nome de Jesus que eu te peço a tua graça e a tua bondade, Senhor. Amém. Amém. Certa vez, um jovem chegou para Jesus e perguntou: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a ele: Por que tu me chamas bom? Só existe um que é bom. E claro, Jesus estava se referindo ao Senhor nosso Deus. Por outro lado, outra vez, Jesus também comenta com os discípulos, com todas as pessoas que estavam lhe ouvindo, dizendo assim que vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês quando eles lhe pedem. Por exemplo, um pão, vocês não dão pedra. Quanto muito mais o Senhor vosso Deus responderá às vossas petições. Jesus estava se referindo que a bondade de Deus era tal, muito maior do que um próprio ser humano que tem um filho. E quando o filho necessita, pede um pão, o pai, pela bondade, pelo amor que tem para com o filho, dá o pão ao filho. Muito mais é o Senhor, porque Deus, nosso Senhor, Ele é bom. E a bondade de Deus não é só uma questão de adjetividade, ou seja, não é só uma característica de Deus. Quando você pensa na própria bondade em si, você encontra Deus como o ser da bondade. Isso é meio que filosófico, meio que teológico demais, mas a verdade é essa. É que tanto Deus ele tem atos de bondade, como Ele mesmo, essencialmente, é um ser bom. E nós temos muitos textos para confirmar isso. O fato, na verdade, é que também a bondade de Deus são manifestas, são expressas através de alguns atos de compassividade, benignidade, de mansidão, de longanimidade, ou como outra versão na palavra de Deus diz, de tardio em irás. Por exemplo, esse texto do Salmo 103, versículo 8, fala sobre isso. Quando diz: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então aqui você vê que Deus ele é misericordioso, Ele atua com amor, com cuidado, com zelo por nós, é compassivo no sentido de que Deus ele não é indiferente aos nossos sofrimentos, não é indiferente às nossas dores, não é indiferente aos problemas que nós passamos, seja qual for a dificuldade que nós venhamos a sofrer, a pandemia que nós estamos vivendo no momento, essas coisas não são indiferentes a Deus, Ele não passa ao largo dessas coisas, mas Ele se compadece de cada um de nós. Característica da sua bondade, mas também o texto diz longânimo, ou como outra versão fala, ele é tardio em irar-se. Nós com certeza damos todos os motivos para Deus se irar conosco. E eu não quero hoje aqui tratar sobre essa questão da bondade comparada com a ira de Deus, essa contraposição, não é?
essa outra faceta do lado de Deus, que é a ira, porque nós vamos tratar no próximo estudo. Mas o que a longanimidade quer nos ensinar é isso, que Deus ele é tardio em irar-se. Ele se compadece de nós, ele tem um olhar misericordioso para conosco. Então, antes de Deus irar-se, ele tem tolerância, paciência conosco. A ira de Deus é o último recurso que ele usa dos seus atributos para com a humanidade. E nós que somos já servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, já fazemos parte da promessa a qual foi selada pelo Espírito Santo, nós podemos gozar muito mais ainda dessa longanimidade, ainda que Deus, na sua sabedoria e na sua pedagogia, já que ele é um Pai misericordioso, mas também ele é um Deus que disciplina, que corrige. Um autor do Novo Testamento fala sobre isso, de que Deus, ele por ser Pai, ele corrige os filhos a quem ama e aos filhos a quem quer bem. O mesmo texto vai dizer que se nós estamos sem disciplina, então é porque não somos filhos, somos que meio que bastardos. Mas nós somos filhos de Deus. Então ele, por querer que nós venhamos a andar corretamente na sua presença, quando falhamos, ele nos corrige como uma forma pedagógica, assim como os bons pais fazem com seus filhos, corrigindo, repreendendo, disciplinando. Deus ele faz principalmente isso através da sua palavra. Paulo fala sobre isso a Timóteo, dizendo que a palavra de Deus é inspirada e pronta para corrigir, para repreender, para disciplinar na justiça. Ele faz isso com a sua palavra e faz isso também com muitas ações. C.S. Lewis, eu já disse isso em outras vezes, ele fala de que os sofrimentos, às vezes as coisas impostas para nós difíceis, é um megafone de Deus para um mundo surdo. Às vezes os próprios filhos de Deus estão surdos, então ele precisa de vez em quando apertar um pouco a coisa para que a gente se alerte e volte a viver segundo a sua palavra, segundo o seu querer, não é? Então Deus também, além de longânimo, é assaz benigno, ele age com benignidade, isso é uma característica do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver ainda o Salmo 100, versículo 5, falando de que porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, essa questão da longanimidade, né? E de geração em geração a sua fidelidade. É interessante que a palavra de Deus diz que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Agora, claro que Deus permanece fiel não a nós, mas Deus permanece fiel à sua palavra, à sua promessa. Então, se ele é longânimo, se ele é assaz benigno, se ele é misericordioso, se ele é bondoso, ele permanece fiel a essas características dele, independentemente do que nós fazemos. Então, ele é fiel a ele mesmo, fiel à sua palavra, fiel à sua promessa. E a promessa do Senhor também é nos ajudar a vencer as dificuldades, como nós ainda vamos ver. Sendo a bondade uma coisa essencial em Deus, que faz parte da essência, da natureza de Deus, então tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tudo que Ele ordena e tudo que Ele ortoga, está refletido dessa bondade a qual Ele é. Então, quando Deus ele vai julgar, por exemplo, qualquer ação humana, Deus ele não precisa de um manual, ele não precisa de um conjunto de regras ou de leis para fazer ali uma avaliação se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada. Porque ele mesmo é o padrão, ele mesmo é a normativa, ele mesmo é a lei. Pelo que ele é, Deus, pelo ser perfeito, como nós já estudamos lá no começo, então Deus ele se torna assim também o padrão. Quando Deus vai julgar qualquer ação nossa, ele compara com ele mesmo. Se nós estivermos andando conforme o Senhor nosso Deus, aí nós estamos fazendo tudo corretamente. Mas se estivermos fazendo diferente dele, então agimos erradamente. Isso que é pecado. Pecado é errar esse alvo de ações, de pensamentos, de falas, ou enfim, de qualquer coisa que façamos que diferencia de Deus. E ainda por cima nós temos um parâmetro que é o próprio Jesus. Porque Jesus, encarnando, se tornando semelhança humana como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, ele em tudo viveu conforme Deus. E aí,
Nós não temos desculpa de que não dá para viver segundo a normativa de Deus, segundo o padrão de Deus, porque Jesus fez isso. Jesus já foi a prova. E nós temos o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas. Lembra? A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Espírito nos fortalece. Ele está conosco todos os dias e nós podemos contar com essa graça maravilhosa do Senhor. E além também de um monte de outras coisas que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos mudar o nosso caráter, nossa personalidade, enfim, né, nós podemos ser transformados pela ação poderosa do Espírito Santo e por intermédio da obediência da palavra de Deus. Porque funciona mais ou menos assim. Você tem a palavra do Senhor dizendo como você tem que se encaixar. Qual é a forma que você tem que se encaixar? Lembra que Paulo fala, um texto mais conhecido lá de Romanos, né, que fala que não sejam conforme o mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente. Então existe a forma do mundo e existe a transformação da mente que tem que ser conforme o Filho de Deus, como está no capítulo 8 do próprio Romanos. Né? O Senhor lá, Paulo descreve que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Então nós não temos que ter a forma do mundo, temos que ter a forma de Cristo e para isso existe a transformação da mente. Então quando você tem a palavra de Deus dizendo o que você deve fazer, aí você pratica isso. Pensa da forma como a palavra também ela pensa. Quando você pratica e pensa continuamente conforme a palavra, você vai mudando a sua personalidade, vai mudando o seu caráter, vai mudando as suas ações, o seu comportamento. Então, o estudo da palavra de Deus, a prática dela, como Jesus tanto ensinou, de que a gente não deve só ser ouvinte, senão a gente é como um homem nécio que constrói sua casa sobre areia. Mas temos que ser praticante para ser como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Porque aquele que pratica a palavra, ele vai reforçando o conhecimento da verdade bíblica, vai reforçando no seu ser a ponto de transformar o ser, mudar o pensamento. E aí isso vira, né, um ciclo de aprendizado e ação, aprendizado e ação. E assim somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Deus, ele é a própria norma. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Essa que é a recomendação bíblica para cada um de nós. Imitar o Senhor, porque ele é o padrão. E se a gente poderia dizer, mas eu não sei como foi que Deus agiu, como é que Deus age com pequenas coisas. Olha, para Jesus Cristo, que é o próprio Deus. O Evangelho foi registrado para nosso conhecimento, para saber como é que Jesus age com as autoridades, para ver como é que Jesus age para com os pobres, com os necessitados, com qualquer outro tipo de pessoas que têm vários tipos de características. Os evangelhos são permeados de pessoas diferentes uma das outras, a qual Jesus tratou com elas, e nós podemos aprender da questão dos relacionamentos, como tratar uns aos outros através do exemplo que Jesus deu. Mas também a própria relação de Jesus com Deus é um grande ensinamento para nós, que está tudo no Evangelho, basta nós seguirmos. Então, se nós queremos ser bons, basta nós nos conformarmos ao Senhor nosso Deus. Qualquer coisa que façamos que diferencie de qualquer ação que Deus faria, diferencie daquilo que Jesus já fez, então isso é considerado errado, é considerado um pecado. Nós temos que buscar essa compreensão sempre do como é que Deus age. E aí eu recomendo, você ler bastante a Bíblia para ver como é que Deus age, principalmente o Deus revelado por Jesus Cristo, que isso é muito importante. Um grande autor americano que trabalha sobre espiritualidade, que trabalha junto com Richard Foster, que é o James Bryan Smith, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Maravilhoso e Bom Deus. Nesse livro ele faz uma comparação entre aquilo que nós pensamos de Deus e aquilo que Jesus revelou de Deus. E nós temos que seguir o Deus que foi revelado por Jesus. O Deus que foi revelado por Jesus é que é o Deus verdadeiro, não aquilo que a gente acha a respeito de Deus. Então Jesus ele manifestou Deus, ele revelou Deus. Estudemos cada vez mais a palavra do Senhor e através também dessas ações maravilhosas de Jesus Cristo. Mas não só Deus é bom,
as obras do Senhor também são boas. As obras do Senhor também são maravilhosas, porque as obras de Deus revelam os atributos da sabedoria e do poder dele. Não é? Nós temos, por exemplo, esse texto de Gênesis que vai confirmar que as obras do Senhor são boas, que é Gênesis 1:31, onde depois de Deus ter criado todas as coisas, ele diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo bom. Ou seja, Deus ele foi criando as coisas, ele foi avaliando essas coisas que fazia e ele chegou à conclusão de que elas eram boas, né? Era muito bom, na verdade é isso que o nosso texto diz. Mas você tem ainda também Paulo falando a Timóteo no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom. Paulo está falando isso dentro de um contexto onde ele está ensinando a igreja de Éfeso, que é a igreja a qual Timóteo era presbítero, né, pastor. Está ensinando no contexto sobre a questão da carne sacrificadas. Existiam aquelas discussões eternas lá, se um crente em Cristo deveria ou não comer uma carne sacrificada. E aí Paulo vai dizer, olha, a carne em si, ele fala isso em outros textos também, como em Coríntios, em outros lugares, né? A carne em si, ela não oferece nenhum mal, ela não prejudica a gente moralmente nem espiritualmente, se é a carne sacrificada ou não. Talvez, como ele fala aos Romanos, no capítulo 14, se isso for escandalizar alguém, então que a gente se abstenha de comer uma carne sacrificada só para não escandalizar a pessoa. Mas a carne em si, ela não tem mal nenhum. E aí, a ênfase que Paulo está dando agora a Timóteo é o seguinte, que se nós comermos uma carne que foi criada por Deus, não é? Tudo que Deus criou é bom. E se nós comemos aquela carne, mesmo sacrificada, mas com ações de graças, nada é recusável. Isso já ensina para nós uma outra coisa muito interessante também, é de que, por exemplo, o homem está em busca de prazeres. Não é? Segundo Freud, o homem tem como constituição na sua vida a busca de prazer. Agora nós temos que entender que existem aqueles prazeres que são fruto da graça de Deus e existem aqueles prazeres que não são fruto da graça de Deus. Por exemplo, viciados em droga. Vamos trazer um exemplo bem extremo, né? Os viciados em drogas, eles encontram prazer no uso da droga. É um prazer bem momentâneo. E a consequência desse prazer é que ele vai sofrer duramente com o vício, onde ele se torna uma pessoa que acaba vendendo tudo para poder manter o vício. Ele não consegue mais sustentar-se num trabalho, ele perde a família dele, abandona a família dele. Veja, por exemplo, o caso ali da Cracolândia, onde centenas de pessoas, infelizmente, uma situação bem triste ali, aquelas pessoas, a maioria, largou tudo, largou trabalho, largou suas casas, suas famílias para viver naquilo. O uso da droga, dessas drogas ilícitas, é um exemplo muito claro do que Jesus disse, por exemplo, sobre que para o homem existem certos caminhos que parecem de vida, mas no final é caminho de morte. Tudo que prejudica o ser humano, todo tipo de prazer momentâneo que depois traz uma consequência ruim, elas não são prazeres do fruto da graça de Deus. E nós temos que buscar quais são os prazeres que são fruto da graça de Deus. Por exemplo, Deus constituiu a questão da família. A família é um bem precioso. Infelizmente, as pessoas não valorizam tanto a família. Agora, no tempo de pandemia, muitos casais têm se divorciado porque não aprenderam mais a viver muito tempo juntos, né? É uma coisa triste isso. Mas o que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras é que Adão ele era infeliz enquanto não tinha Eva. Quando ele se depara com Eva, ele diz, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Existe uma expressão de alegria pela companhia, pela unidade, por ter alguém, se socializar com alguém, poder amar e ser amado. Existe um prazer nisso, da família em si, a qual Deus ele nos deu e ele gostaria que nós também encontrássemos prazer na família. Por isso que é muito importante nós cuidarmos bem da família. Paulo diz que se nós não cuidarmos dos nossos, e principalmente da nossa família, da nossa casa, nós podemos ser considerados pior do que os incrédulos. E cuidar da família não é só a gente comprar os bens para casa, dar
o pão, né, colocar o alimento na mesa. Não é só isso. Cuidar da família é no trato, é no relacionamento, é no respeito, é na amizade, no amor mútuo. Cuidar da família tem essa dimensão mais da alma, né, do que só material. Nós aprendemos muito a cuidar materialmente das pessoas e esquecemos principalmente de que elas têm sentimentos, de que elas têm uma alma que precisa também de cuidado. Quantas famílias têm membros dentro de casa de pessoas feridas, machucadas por palavras, por uma série de coisas que nunca houve um conserto, nunca houve um perdão, nunca houve um tratamento. Cuidar da família é justamente buscar isso, conserto, perdão, tratamento, trazer de volta o relacionamento. Nós precisamos fazer isso e esse é um dos prazeres que são frutos da graça de Deus. Mas temos muitos outros, uma bela praia, por exemplo, né? Eu não sei se você que me ouve é de alguma outra igreja que proíbe algumas coisas, porque existe um pouco disso, né? A gente ouve muito falar de que ser crente é chato. Quem está no mundo, ao olhar para o crente, acha que ser crente é chato, é monótono, é entediante, porque não pode isso, não pode aquilo. Para certos crentes tudo é pecado. E na verdade nós temos que entender que existe muita coisa que nós podemos fazer e se alegrar uns com os outros, com Deus. Então, por exemplo, uma praia. Praia é uma bênção de Deus. Você poder ir para a natureza, desfrutar a natureza, gozar da natureza, desfrutar de um domingo de sol, por exemplo, numa praia, é uma coisa maravilhosa para quem tem praia. Estou dando esse exemplo, né? Mas nem todos moram em cidades que têm praia. Mas estou dando um exemplo somente de coisas que são fruto da graça de Deus. O seu trabalho é fruto da graça de Deus. Goze os frutos do seu trabalho, é o que mais o autor de Eclesiastes fala, né? Goza o fruto do teu trabalho, ou seja, se você trabalha duro, cansativamente, 44 horas por semana, esse recurso que você tem que saber administrar muito bem para poder você aproveitar os frutos dele, tendo uma boa alimentação, podendo desfrutar de uma boa casa, desfrutar de algumas outras coisas que lhe gerem alegria, com a família inclusive, principalmente. Mas tem muitas outras coisas que são frutos da graça de Deus, a qual nós podemos ter prazer, ter alegria, sentir gozo, como Paulo tanto fala também, né? Mas as obras do Senhor, elas refletem essa bondade de Deus, elas refletem essa glória de Deus, refletem o presente de Deus para nós, porque a criação e todas as coisas que Deus nos dá, elas são dom, são graça, são presentes. Por isso que o autor de Tiago, né, o Tiago fala na sua epístola de que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes, vem, né, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Né? Então essa bondade do Senhor está aí para nós todos desfrutarmos dela. O salmista também dizia: a terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos aprender a gozar dessas bondades do Senhor, obras que Ele criou para cada um de nós. Aí você vai dizer-me também assim: mas existe muita maldade no mundo, acontecem muitas coisas ruins com a gente. Onde é que está a graça de Deus? Onde é que está a bondade de Deus nessas coisas? Segundo a palavra de Deus, nós temos que entender que tudo que Deus faz, Ele é bom. Aquilo que nós fazemos é que nem sempre é bom. Então, por exemplo, nós plantamos coisas, às vezes, que não são boas. Então, acaba que ela gera uma árvore, gera frutos depois que não são muito bons para nós. São consequências ruins de decisões e escolhas ou de coisas que nós fizemos erradamente, refletida, impaciente, enfim. Nós somos péssimos administradores da nossa própria vida. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado para quando a gente estiver passando por uma certa dificuldade, a gente não taxar como se isso fosse tipo assim: o universo conspira contra mim. Na verdade, nós aprendemos na palavra de Deus que o universo conspira a seu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre me refiro a esse texto, porque esse texto ele fala muito sobre a questão de como nós temos que interpretar as contingências da vida, os sofrimentos da vida.
Então aquilo que nós fazemos, né, como Paulo fala aos Gálatas, né, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo se fará. Então se nós semeamos coisas que não foram muito boas e vamos colher coisas não muito boas, Deus pode se aproveitar disso, fazer com que isso coopere para o nosso bem, gerando em nós, por exemplo, um crescimento espiritual, gerando em nós, por exemplo, maturidade, aprendizado. E isso são bens também. É o que aconteceu, por exemplo, com José. José ele foi vendido pelos irmãos, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi difamado e caluniado pela esposa de Potifar, foi preso como consequência disso e passou um bom tempo na prisão ali. E depois disso, ele se tornou o grande governador de todo o Egito. O que nós aprendemos com isso é que todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que José passou, foi gerando nele fortaleza, foi gerando nele aprendizado, foi tornando ele uma pessoa forte e sábia, a ponto de ser nomeado para ser o governador. Mais tarde, quando ele encontra os irmãos dele estão preocupados. Bom, agora é o José, aquele José que nós vendemos, aquele José a qual nós, por conta do nosso ato, ele se tornou escravo, a qual ele sofreu muito. Agora ele é o governador. Agora o que ele pode fazer conosco? E olha só a resposta de José lá em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste um mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, o próprio José entendeu que todo o sofrimento que ele passou, toda a angústia que ele passou, ajudou ele a crescer. E Deus transformou aquele mal em bem. De forma que agora a gente pode também, como José, entender que muitas coisas ruins que a gente passou nas nossas vidas, Deus fez com que aquilo servisse para o nosso crescimento. Servisse para que a gente aprendesse algo e nos tornasse um pouco mais sábios, para não continuar cometendo os mesmos erros. E hoje nós somos um pouco mais sábios, um pouco mais fortes do que já fomos no passado, se assim nós realmente nos aproveitamos, se assim nós tiramos proveito e tiramos sabedoria das dificuldades que nós passamos na vida. Nós temos, por exemplo, o próprio Jesus. Jesus também ele passou por sofrimento. O autor de Hebreus diz isso, né? De que Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que sofreu. Então, mesmo no meio da maldade, no meio de tanta coisa ruim que pode acontecer conosco, mesmo diante de um mundo mau, nós podemos sair crescendo. Porque uma coisa que nós temos que entender como filhos de Deus, cidadãos dos céus, é de que não é só viver uma vida muito boa aqui que importa. Claro que a gente se esforça para isso, a gente trabalha para isso, a gente não quer viver uma vida de sofrimento. Mas nós, quando morrermos, não vamos levar nada para conosco. Naquele dia em que a trombeta soar, os mortos ressuscitarem e nós, os vivos, ficarem vivos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, como Paulo fala, e tudo que a gente acumulou na vida, que a gente acha que a gente deveria ter trabalhado por aquelas coisas, essas coisas todas vão ficar e não vão gozar a eternidade conosco. Nós, os transformados, nós, os ressuscitados, no último dia, nós é o que interessa para Deus. E tudo que nós passamos nessa vida é para nós crescermos, nós amadurecermos, nós chegarmos à plenitude da estatura de Cristo. Porque nós temos que ser cada vez pessoas melhores. Certa vez Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus ele quer que nós sejamos cada vez melhores, ele quer que nós sejamos segundo a imagem do seu Filho. Ele quer que o estilo de vida, a nossa prática de vida aqui neste mundo, agrade a Ele como Jesus agradou. Então, o que interessa é que o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, não é as coisas que nós acumulamos na vida. Não é quantas vezes a gente viajou ao redor do mundo. Não é o tamanho da nossa casa que interessa em última instância. Ter um bom carro, uma boa casa, viajar, todas as coisas são boas e nós podemos desfrutar de todas elas. Como eu já disse, são frutos também da graça de Deus. Mas o que mais interessa para aquele último dia é o que nós somos. O que nós estamos nos tornando. Então, se todas as coisas estiverem cooperando para que nós nos aproximemos de Deus
e para que venhamos a ficar cada vez mais aperfeiçoados. Isso é dádiva. Como também o autor de Tiago fala, né? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. É isso que interessa para o Senhor nosso Deus. E também, assim como Deus é bom, as suas obras são boas, os seus mandamentos também são bons. Isso é uma coisa que nós precisamos esclarecer, porque no meio evangelical tem muita discussão sobre lei, sobre graça, se nós temos que deixar de obedecer às leis para viver só sobre a graça de Deus, ou se vivendo só sobre a graça de Deus, se a gente não está incorrendo em pecados que possam estar desagradando o Senhor. Então fica muita discussão sobre lei e graça. Mas o que interessa para nós aprendermos é que a lei de Deus, ela reflete, ela revela o caráter perfeito de Deus, revela a santidade de Deus. Então, Deus nos deu a lei não para que nós a obedecêssemos com o intuito de salvação. Ele nos deu a lei para que ela nos aperfeiçoe, porque reflete o próprio caráter dele. E principalmente a partir de Jesus Cristo, porque a gente interpretou muito mal a lei. Quando eu falo a gente, a humanidade, né, os religiosos de forma geral, principalmente ali, né, a comunidade judaica, os judeus, como os escribas, como os fariseus, interpretamos muito mal a lei. A gente foi direto na letra da lei, nós fomos diretamente na literalidade da lei. Nós não entendemos o espírito da lei, até por conta da nossa própria maldade, né? Então a gente fez com que a lei se tornasse opressora, difícil de cumprir. Jesus critica tudo isso nos fariseus, nos escribas, e aí então vem Jesus e ele ensina a lei de uma forma totalmente diferente, com grande autoridade, praticando ela e mostrando que a lei, na verdade, que estava produzindo morte por conta de que ela estava mostrando os pecados das pessoas, mas a lei ela podia ser vida também. E Paulo fala sobre isso, lá em Romanos 7, versículo 10 a 12, diz o seguinte: e o mandamento que para mim era vida, verifiquei este mesmo que se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que Paulo entende e está nos ensinando é o seguinte: o mandamento ele fora criado para a vida. Nós, por conta da nossa enfermidade, por conta dos nossos pecados, ele acabou se tornando para nós justiça, condenação para a morte eterna. Mas ele conclui dizendo que a lei é santa. Os mandamentos de Deus, eles são santos, justos e bons. É aquilo que o autor, por exemplo, também do Salmo diz, lá no Salmo 19, quando ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só o que o salmista está dizendo aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a santidade, a bondade de Deus também está presente na sua lei, que ela, sendo obedecida, sendo aplicada à vida, ela pode restaurar corações quebrados, corações sofridos também. Ela é remédio para a alma. Como o provérbio dizia, que a boa palavra é remédio, é cura, é medicina para a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Agir fora da palavra de Deus, a gente incorre muitos erros, mas ao aprender a palavra do Senhor, nós podemos encontrar sabedoria e tornar-nos pessoas corretas, retas, até os mais simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, né? Quando a gente vê uma palavra de Deus, uma lei de Deus, e isso nos traz tristeza, é porque talvez nós estejamos desobedecendo e ela está indo contra prazeres carnais nossos. Mas em nenhum momento a lei de Deus ela quer ser opressora, ela quer ser como uma cadeia que nos prende. Na verdade, ela quer nos libertar. Por isso que Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará. Então é compreender a lei à luz daquilo que Jesus está ensinando, à luz da graça de Deus, para que em vez de ela estar trazendo para nós alguma opressão, em vez de ela estar proibindo a gente de algum prazer carnal, na verdade ela está trazendo essa sabedoria para cada um de nós. E por último, Paulo fala também a Timóteo, 1 Timóteo 1:8, o seguinte: sabemos, porém,
que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, né, usufrui, porque a lei é boa. Então nós temos que fazer uso da lei de forma legítima, não para ser salvo, porque nós já somos salvos. O sangue de Jesus já nos perdoou de todos os pecados. A nossa salvação é pela graça somente, pela fé, como tanto nós da teologia reformada pregamos. A lei para nós, ela tem a finalidade de ser pedagoga, ela tem a finalidade de refrear o mal, ela tem a finalidade de nos corrigir, né? E nos tornar assim pessoas que agradem a Deus, porque a lei, por ser de Deus, ela é boa e reflete o caráter santo de Deus, reflete o caráter perfeito de Deus, a qual nós temos que espelhar e viver. Nós não temos que espelhar, modelar, copiar ninguém nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa norma. Para finalizarmos, vamos ver alguns textos que falam do benefício dessa bondade de Deus para conosco. Por exemplo, por Deus ser muito bom, Ele nos perdoa todos os pecados. É isso que diz 2 Crônicas 30, versículo 18 e 19, quando diz: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que se dispõe o coração para buscar o Senhor Deus. A bondade do Senhor faz com que Ele nos perdoe todos os nossos pecados. Basta nos arrependermos, basta nos confessarmos, e Ele de prontidão estará perdoando cada um de nós. A bondade do Senhor também faz com que ela venha acudir todas as nossas necessidades, todos os nossos sofrimentos. Veja o que diz, por exemplo, o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece cada um, Ele vai atender todos os pedidos. Como Jesus disse, por exemplo, Jesus falou que se um filho pede, uma criança pede do seu pai, um pão, o pai, mesmo sendo mau, não dá uma pedra, muito mais o Senhor há de atender os nossos pedidos, nossas súplicas, nossas angústias, quando esses pedidos não forem de ordem avarenta, não forem de ordem invejosa, egocêntrica. Tiago mesmo a gente fala sobre isso. Tem muita coisa que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para nosso próprio deleite, né? Mas diante realmente das necessidades que o ser humano tem, diante das dificuldades, diante da angústia, o Senhor, Ele acode todas as nossas necessidades. E por último, Deus sendo um Deus maravilhoso, um Deus bondoso para conosco, nós temos que louvar. Então a bondade de Deus deve ser louvada. Olha o que diz o Salmo 92, versículo 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua bondade e anunciar essa bondade, evangelizar essa bondade para que outras pessoas também possam gozar da bondade de Deus. A palavra de Deus nos ensina: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provemos o quanto é o Senhor. A sua graça, a sua bondade, ela se renova a cada manhã para conosco. Desfrutemos da bondade de Deus, mas também vivamos segundo lhe agrade, para que mais ainda a graça do Senhor amplie a cada um de nós e assim possamos viver uma vida que glorifique a Ele. Desfrutar da bondade de Deus a cada dia, a cada manhã, quando a sua graça se renova, glorifica o próprio Deus, manifesta o quanto Ele nos ama e faz com que outras pessoas possam também querer desfrutar dessa graça. Então, viver sobre a graça de Deus de forma gratuita, a vida abundante que Jesus conquistou para cada um de nós, também é uma forma de glorificar a Deus, também é uma forma de testemunhar ao mundo esse Deus que Ele é bondoso, assaz benigno, longânimo e compassivo para conosco. Tenha uma semana abençoada, gozem da bondade de Deus e até a próxima aula, quando vamos falar sobre a ira de Deus.